Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria, antes de iniciar aqui a palavra com você, deixar alguns avisos, alguns recados. Você que deseja ir ofertar ou dizimar aqui na nossa igreja, vai aparecer aí para você embaixo na sua tela, os nossos bancos, as nossas contas bancárias, também tem um CNPJ, e você precisa nos enviar, se você fizer uma oferta ou dízimo, o comprovante de transferência ou de depósito. Você pode enviar pelo número do WhatsApp, que também vai aparecer aí, ou então pelo nosso e-mail, que está aparecendo aí para você também. Tá joia? E esse é o nosso culto Boas Novas. Reunimos aqui todas as quartas-feiras, às 19h30. Estamos estudando a carta aqui de 2 Pedro. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1. E domingo nós estamos com 2 reuniões. Estamos com a reunião pela manhã, que é presencial, mas só que de forma limitada, e também nós temos algumas orientações que você possa vir com a sua máscara. Estamos aqui também com álcool gel, a separação aqui, a estrutura aqui, ela está toda equipada para te receber, mas se você é do grupo de risco, se você tem alguma situação que não é indicada a comparecer a ajuntamentos, vamos dizer assim, mesmo com orientações, fique em casa, assista à noite. À noite será transmitido às 18h30 pelo canal do YouTube, tá joia? E também teremos o culto aqui presencial. Temos álcool gel, todas as orientações, todas as medidas da OMS, do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui para seguir isso, para que você possa vir aqui com todo cuidado. E as crianças, nós não estamos recomendando nesse momento para que elas venham, os pais, assistam em casa durante esse período, até que talvez nós tenhamos outras orientações para que nós possamos guardar as nossas vidas também, e atender também a lei, a autoridade no qual tem nos informado a respeito disso, tá joia? Então, quarta-feira, nós estamos com a transmissão online. Domingo de manhã, culto presencial, de forma limitada, por ordem de chegada, com as orientações, máscara, todas as orientações nós estamos seguindo. E à noite, culto presencial às 18h30, e também temos a transmissão online que está acontecendo somente à noite, no domingo, e às 18h30 e quarta-feira, às 19h30, tá joia? Eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler hoje do verso 16 ao verso 21, para que nós possamos estudar a respeito desse texto. Mas antes disso, de começar a exposição das Escrituras, eu queria orar com você, e queria orar por uma classe de pessoas, receber algumas mensagens agora, de pessoas que estão na UPA, tem um tio meu que está no hospital também. Nós queremos orar por essas pessoas que estão passando alguma enfermidade, o nosso irmão também aqui, o Tiago Diniz, tem estado com uma orientação pela situação de saúde dele, e vamos clamar a Deus para que o sangue de Jesus, não deixando de seguir as recomendações médicas, de medicamento, tudo que é nos passado, mas crendo também que Deus fará a vontade dele. Eu queria te convidar para você curvar a sua cabeça aí na sua casa, para a gente orar nessa hora, para que Deus possa alcançar essas pessoas através do poder da oração. Amém? Jesus, obrigado. Nós agradecemos nessa noite pelo fôlego de vida. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor também é reconhecido como um Deus que traz cura, como um Deus que derrama o seu bálsamo sobre nós. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor cure, vai de encontro à necessidade dos nossos irmãos, como eu falei, do Tiago Diniz, da Idália, Senhor, de tantas pessoas, os membros da nossa igreja, que têm sido acometidos por doenças físicas, também psicológicas. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos livre, Pai, que nós possamos lançar sobre o Senhor os nossos medos, as nossas ansiedades, que nós venhamos ter mais confiança, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor porque também milagres têm acontecido, pessoas têm sido restauradas na sua saúde, nas suas emoções. Deus, em meio a esse caos que tem acontecido no Brasil, em toda a face da terra, Pai, nós sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor Jesus, então nós colocamos diante do Senhor teus filhos, as pessoas, Senhor, que amam ao Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, nos ajudar, mas acima de todas essas coisas, acima do nosso clamor, acima da nossa oração, da nossa prece, nós compreendemos também a tua vontade, porque tudo, até as enfermidades, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A saber, Senhor Jesus, aqueles que têm compreendido o teu propósito, a tua graça, a tua misericórdia, Jesus, e que nós possamos ouvir testemunhos de restauração, testemunhos de milagres, testemunhos de fé, Senhor, e uma certeza que nós temos é que o Senhor nunca nos deixaria. Como dizem em Hebreu, o Senhor nunca nos abandonaria. Sabemos que o Senhor está no barco conosco. E o Senhor está na polpa controlando o vento, controlando as tempestades e trazendo direção, clareza, iluminação para as nossas vidas, para os nossos corações, Pai. Nós te pedimos, te clamamos também para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através da tua palavra, através, Senhor Jesus, das escrituras, que não venha, Senhor Jesus, nada do pregador nessa noite, nenhuma experiência pessoal, Senhor Jesus, nenhuma história, nenhuma fábula, nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma heresia, mas que a tua palavra possa nos renovar, nos enriquecer, nos fortalecer de fé, de esperança, Senhor, de amor, Pai, que eu possa ser um porta-voz da tua palavra, pela sua misericórdia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmãos, você que já abriu aí, eu quero ler com você, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, que eu quero ler com você, tá joia? O título dessa perícope, né, ele fala a respeito da superioridade da palavra de Deus. Então, nós vamos ler agora. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Verso 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vamos hoje tratar o final agora do capítulo 1, na qual nós temos estudado. Nós estamos aqui compartilhando, terminamos 1 Pedro, entramos agora em 2 Pedro. E é muito interessante quando nós olhamos para essa carta em especial, porque essa carta ela foi escrita por volta de 67, 68 ali, e muito interessante porque pela história, algumas pessoas desconfiam que isso não seria uma autoria de Pedro, mas alguns textos que são linkados nessa carta, é apresentado também no livro de Atos, algumas palavras aqui que Pedro ele emprega, ela é apresentada também no Novo Testamento poucas vezes, apenas nessa epístola aqui de Pedro e nas epístolas paulinas do apóstolo Paulo. E nós precisamos lembrar nessa noite, falando a respeito dessa carta, falando a respeito das pessoas que estavam recebendo isso,
Pedro ele começa a segunda carta porque ele já começou a identificar nessa igreja coisas a respeito de quê? De heresias, coisas que estavam acontecendo no meio ali do seu povo, no meio da igreja. E uma das coisas que aconteceu, que é muito relevante eu e você nós lembrarmos, é a respeito do gnosticismo. E o que seria isso? Os gnósticos, eles queriam que a salvação, ela fosse por conhecimento. Esses homens, eles compreendiam que pelo conhecimento eles poderiam ser salvos. Sendo que a Bíblia diz em Efésios que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós para que o homem não se glorie. Então Pedro ele estava combatendo também essa heresia, e ele começa a falar de várias coisas aqui. Nós vamos ver a respeito do apostolado, a respeito da glória excelsa. Nós vamos ver alguns temas muito importantes para a minha fé e para a sua fé cristã diante dessa carta aqui, que Pedro nos deixou para que nós pudéssemos lembrar. E uma coisa peculiar que também acontece em 2 Pedro, que Pedro ele trata é a respeito da piedade. Era uma palavra grega que é empregada algumas vezes aqui, que significa eusébia, uma palavra, um termo grego que é empregado à piedade, na qual os apóstolos, na qual o cristão, os homens de Deus são chamados a cada dia mais a viver a essa realidade. E no versículo 16 ele começa: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas por nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu quero ficar nessa parte, porque não vos demos. Aqui Pedro ele começa esse texto falando coisas no plural. E de quem que Pedro estava citando? Quem que Pedro estava falando aqui nesse momento? Pedro estava falando dos apóstolos. Pedro estava falando no plural ali, ó, nós não vos demos, nós 12, que vamos se dizer assim, aqueles homens que foram testemunhas ocular de Jesus Cristo, a saber, Judas que foi substituído e também o apóstolo Paulo que teve um chamado, vamos dizer assim, especial. Então Pedro, ele traz o quê? Uma bagagem de uma realidade que ele vivia. Então ele está dizendo, olha, nós, os apóstolos, nós não vamos dar a vocês a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está dizendo a respeito disso? O poder aqui, ele é empregado, né, o poder e a vinda, ele é empregado como em Mateus 24:30, na qual vem tratar ali de várias coisas a respeito do fim, da grande tribulação, a respeito da segunda vinda de Jesus. Uma coisa na qual as pessoas elas esquecem, nós vivemos às vezes, cristãos, pessoas que estão perdidas de forma hedonista, pensando no seu prazer, olhando para o seu umbigo, vamos se dizer assim, e esquecemos que o Senhor virá julgar as pessoas. Só existe duas situações: a condenação eterna ou a salvação eterna. Como foi pregado aqui domingo, ou você é frio ou você é quente, porque morto eu estou a ponto de vomitar. E algumas coisas que o pastor Mateus também veio trazendo aqui na semana passada. Esse texto, ele vem linkar, ele vem casar com essa realidade a respeito da segunda vinda de Jesus. Em alguns momentos nessa carta, Pedro ele quer o quê? Relembrar, ele quer inculcar, nos fazer o quê? Decorar, que é empregado do termo grego também, que decor, né? O quê? De empregar a palavra em nossos corações, como o próprio salmista ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E uma coisa que os cristãos, que eu e que você, nós não podemos esquecer, é que Jesus está voltando. Talvez nós pensamos assim, André, isso parece um clichê. Desde criança eu ouço isso, eu também ouço isso. Mas é interessante que ninguém, a não ser o Pai, sabe a hora. Nem o Filho sabe a hora do retorno de Jesus Cristo.
E não é por isso que nós temos que ficar assim, nossa, eu perdi o culto hoje, nossa, se eu não participar do GC, eu vou para o inferno. Não é sobre isso, é sobre ter a fé. A fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos. Posso pecar, mas não, o apóstolo Paulo diz para que nós não pecamos, porque a graça de Deus se abundou sobre as nossas vidas, mas para que nós não venhamos pecar. Pelo contrário, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou discípulo de Jesus Cristo, então eu corro do pecado. Eu faço igual José, quando o pecado se apresenta, José ele correu do pecado, José ele não brigou. E hoje em nossos dias nós temos fábulas, engenhosamente, às vezes nem de forma engenhosa, inventada, de forma. E talvez você se pergunte assim, e eu quero dizer para você, quantidade de pessoas em um culto, milagres acontecendo, não é de poder, Deus não faz escambo, Deus não faz troca com as pessoas, Deus unhas oculares, olha que lindo, é muito interessante porque em nossos dias, pessoas têm se intitulado apóstolos, e isso aqui é uma resposta para o apostolado cristão. Apóstolo são homens de carne e sangue, assim como eu e como você, que vivenciou a vida e foram chamados por Jesus. Com, vamos dizer, uma exceção, um apóstolo diferente, que é o apóstolo Paulo, mas ele foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, quando um clarão deu, e aquele homem caiu por terra, e ele se levantou e foi direcionado a encontrar com o homem, e depois de poucos dias ele foi curado, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Apóstolos são homens que vivenciaram, foram testemunhas oculares da vida de Cristo. Nós precisamos compreender isso, porque tem muitas fábulas engenhosamente inventadas. O projeto parece até bonito, mas no fundo é uma história para boi dormir, falando que é apóstolo, falando que é profeta, falando que é levita, se é da tribo de Levi, falando tantas coisas. Para quê? Para ter título. Pessoas querem chegar com títulos, pessoas querem chegar em nosso meio se apresentando com qualificações. Deixa eu te dizer algo nessa noite, Jesus, o maior, se fez o menor. Nosso exemplo chegou em humildade, chegou em graça, lavando o pé de homens pecadores, se colocando no meu e no seu lugar, na morte mais estranha e vamos dizer assim, cruel que teve no seu tempo, morte de homem digno, mas ele era o homem mais digno, e nós estamos querendo sentar numa poltrona acolchoada, banhada a ouro. E esses homens têm se intitulado apóstolos, pegam um pedaço de madeira, vende arca, vende óleo ungido sobrevoado não sei por onde, fala mentira, e estão sendo processados pela Polícia Federal, por tantas pessoas, cometendo o quê? Crimes. É os apóstolos atuais, os apóstolos da Bíblia, Pedro, Paulo, estavam pregando o evangelho e foram presos, injustamente. Começaram a cantar, eles não escreveram livro, que estavam presos, começou a cantar, a adorar a Deus na prisão, houve um terremoto, um tremor naquele lugar, o carcereiro se converte, pessoas são alcançadas, ele não pensou em escrever livro para vender, livro para virar best-seller, o livro deles é a Bíblia na qual nós estamos lendo, é o livro de Deus, são os livros de Deus, no qual nós lemos essas histórias e precisamos ficar impressionados pela majestade de Deus através da vida desses homens. Homens comuns, pescadores, trabalhadores, homens que estavam vivendo a sua vida de forma comum, foram chamados, tiveram pouca fé, foram preparados durante o ministério ali de Cristo também. E foram enviados, como o próprio apóstolo Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi o que Jesus disse para Pedro. Jesus não disse para Pedro, compra um Rolls Royce,
compra um Cadillac, compra um Pedro, para você mostrar que você é apóstolo rico. Não. Falou, apacenta as minhas ovelhas. Vamos continuar. Versículo 16 ainda ele fala, oculares da sua majestade. O que é isso? Pedro, ele era um apóstolo próximo a Jesus. E quando nós lemos, ela está trazendo a respeito da transfiguração de Jesus, que diz também a respeito do Monte Santo, no qual nós lemos e vamos ler novamente. O que foi a transfiguração? Quando Jesus chamou ali Pedro, João, alguns apóstolos mais próximos dele, os chegadão, vamos dizer assim, e ele se transfigurou. O que é a transfiguração? Ele crucificado, e pela glória excelsa, lhe foi. Eu quero explicar o que é essa glória excelsa. Os judeus, eles tinham medo de se referir a Deus e pecar, e blasfemar, e falar o nome de Yahvé de forma errônea, de forma pecadora, vamos dizer assim. Eles tinham medo. Então quando ele trazia essa realidade de quê? De glória excelsa, era honra, temor e tremor diante de dizer o nome de Deus. Mas nos nossos dias, o nome do Yahvé, o nome do Eu Sou, o nome do Elohim está banalizado, porque tudo é misericórdia, tudo é, ai meu Deus. Nós criamos esses ditos, vamos dizer assim, sendo que o nome de Deus é santo, o nome de Deus é poderoso, que nós tratemos a Deus com igreja, da palavra, porque nós estamos às vezes, Deus não brinca de ser Deus, assim como o diabo não brinca de ser diabo, ele anda como um ladrão ao nosso redor, né, rugindo também como um leão, para tentando nos devorar. Querido, cair na mão do Deus vivo, é melhor do que cair na mão de Satanás, só se tiver a permissão de Deus, assim como Jó, porque Deus falou, pode tocar em tudo, menos na vida de Jó, porque ninguém está brincando. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão brincando com o Evangelho, estão brincando com tantas coisas, esquecendo que o Kairos, que o nosso Cronos, né, nosso relógio cronológico está passando. A cada dia que passa é um dia mais próximo da eternidade. E se Deus nos chamasse, como chamou aquele homem e falou, olha, você vai morrer tal data. O profeta fala para ele, aquele homem se volta para sua casa, aquele homem que tinha bens, aquele homem que tinha tantas coisas, não faltava nada. Chora, Deus acrescenta mais uns anos de vida dele. Nós não sabemos, eu e você, nós não temos certeza de nada. Ninguém diria que nós estaríamos aqui atrás de uma câmera, fazendo uma transmissão online no ano de 2020. E as pessoas estão dizendo que esse ano acabou. Nós não somos Deus para determinar nada, porque o que Deus não fez numa história porque Ele não quis, Ele pode fazer em 6 meses, Ele pode fazer em 2 dias, Ele pode salvar pessoas agora, se Ele quiser. Mas nós estamos determinando, o ano acabou, o ano está perdido, não teve carnaval, mas não teve Páscoa, o dia dos namorados não vendi. Deus está no controle de todas as coisas, nós não sabemos de nada. É tudo que Ele quer para as nossas vidas, assim, se Ele quiser, mas nós não sabemos. Esse é o nosso Deus. E vamos continuar, o texto, ele vem falando assim, este é do versículo 7, é muito interessante porque essa frase, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, é dita em Mateus capítulo 3, no verso 17, quando o que estava acontecendo? Batismo de Jesus. Jesus chega para João Batista e fala, ei João, você vai me batizar. João fala, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, mas o Senhor quer que eu te batize. João conhecia quem ele estava conversando, sabia quem era Jesus, o enviado de Deus. Jesus fala para João, é necessário que essas coisas aconteçam. Vamos João, me batiza. João Batista batiza Jesus, e quando Jesus se imerge da água,
Nós vemos essa representação, né? O Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Pai dizendo lá do alto: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ali nós vemos a linda representação da Trindade, o Filho sendo sepultado no batismo, se identificando conosco, o Pai enviando o seu Espírito, e afirmando através da palavra: este é o meu Filho amado. Este é o Jesus, o Santo, o Poderoso, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase, na qual Pedro, ele traz aqui para você e para mim, trazendo essa narrativa do batismo de Cristo. E vamos continuar. Versículo 8 agora: ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que Pedro está querendo trazer aqui nesse verso? Pedro estava com Jesus também na transfiguração. Ele identifica a voz. Essa voz aí na qual nós ouvimos, o Monte Santo aqui também, ele é representado pelo Monte da Transfiguração. Ele está dizendo: olha, essa voz, esse é meu Filho amado, a quem eu me comprazo. É uma voz que testificou no batismo, mas também essa mesma voz, a qual nós ali estávamos reunidos com alguns discípulos, ouvimos no Monte Santo. Mais uma questão de autoria apostólica. Apóstolo viveu com Jesus, apóstolo teve privilégio, ainda nós não tivemos, de estar ao lado de forma presencial, vamos dizer assim, Jesus encarnado em glória, no corpo humano, 100% homem, 100% Deus. Nós temos a presença de Deus, nós reconhecemos, vemos Jesus em todo o tempo nas Escrituras. Mas estes homens, eles viveram dias com Jesus. Eles foram lapidados através da sua vida e através do ministério do Filho de Deus. Eles ouviram a voz. André, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu quero te falar algo nessa noite. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você ler a Bíblia em voz alta, você ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus é a palavra de Deus. Como assim? Nós estamos lendo aqui, e quando nós falamos, quando nós citamos o que nós ouvimos, é a voz de Deus, é a direção de Deus, é a palavra de Deus para os nossos corações. A Bíblia é o único livro, vamos dizer assim, o livro sagrado, o livro santo, no qual nós lemos, no qual nós carregamos, e o autor presente, e o autor está em presença junto de nós. Existe uma história muito interessante que diz que um rapaz, ele estava procurando ovelhas, e aconteceu um movimento por volta dos anos 50, 60, que as pessoas, eles começaram a dizer, né, um movimento que dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus. Isso não é novo, isso não está acontecendo em 2021, isso é antigo. Ter dúvida a respeito da autoria, a respeito da inspiração divina, que usou cerca de 100 homens aí, vamos se dizer, para ter a inspiração, para deixar esse livro canônico, para que nós pudéssemos acessar hoje. E as pessoas, e esse jovem estava procurando a ovelha. Esse jovem, ele passava ali em cavernas e jogava uma pedra para ver se ouvia o barulho da ovelha, se a ovelha se assustava. E esse jovem, em certo momento, ele entrou num lugar, numa caverna, no qual ele julgou, e ele viu vasos quebrando. E esse jovem entrou, na hora que ele viu vasos quebrados lá, ele viu, pegou algo como uma espécie de papel, acendeu, colocou fogo, viu que tinha vários papéis naquele lugar, pergaminhos, alguns materiais, alguns escritos. Esse jovem pegou aquilo, recolheu aquilo e levou e foi vender.
E passou um cientista norte-americano e comprou. E quando eles começaram a pesquisar, nesse momento, nesse tempo, que tinha esse movimento que estava dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus, Deus usou essa situação para que acendesse aquele povo, para crer nas Escrituras. E esse jovem, ele pegou ali, vendeu, e esse homem que comprou começou a pesquisar, e descobriu que aquilo era o rolo de Isaías. E aí trouxe mais evidências a respeito das verdades, porque coisas que estavam acontecendo, coisas que eles liam e depois começaram a desacreditar, eles viram que tinha uma prova ali, vamos dizer, histórica, para que eles pudessem crer ainda mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Queridos, a superioridade da palavra de Deus em nossas vidas, palavra de Deus. Queridos, a superioridade da palavra de Deus em nossas vidas, não há nada palavra de Deus, porque diz em 2 a Timóteo, ele diz em 3:16, 17, que a Bíblia, ela vem para exortar, ela vem para confrontar, ela vem para tantas situações. A Bíblia é inspirada por Deus, escrita por homens, mas ela continua sendo a palavra de Deus superior a todas as coisas. Eu acredito, crer nessas verdades bíblicas. Nós precisamos examinar as Escrituras, como os irmãos de Bereia, os bereanos, ler, ruminar, pesquisar, olhar, não por causa de dúvida, porque quando você começa a entrar, você começa a achar revelações bíblicas, não existe nada novo o que nós queremos expor aqui é a palavra de Deus. Não é a palavra de um pastor, não é uma experiência pessoal, que eu vou pegar e vou criar uma doutrina e dizer que isso está na Bíblia, não, isso não é a palavra de Deus. Não estou dizendo que as experiências pessoais são erradas, mas o problema é quando eu quero colocar isso dentro da Bíblia, trazer um ensinamento, uma doutrina, trazer algo que toda a igreja tem que fazer. Não existe isso. Todos os mandamentos, todas as orientações, todas as ordenanças estão aqui. Não há nada que nenhum pastor, que nenhum homem, nenhum ser humano possa inventar, porque tudo já está aqui. A revelação, a Bíblia é a palavra. E vamos continuar. Ele continua no verso 9 dizendo assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Nós aprendemos a respeito de profecias, a respeito de palavras proféticas, querido, de forma equivocada. Aprendemos de forma equivocada. Quando Pedro ele está dizendo a respeito de palavra profética, Pedro está se referindo ao Velho Testamento, onde tinha os profetas ali que falavam em nome de Deus. E é muito interessante, porque os profetas da atualidade dão profetada. Eis que te digo de mim mesmo. É assim que as pessoas têm falando coisas para massagear ego. Profeta hoje fala é fábula, profeta fala o que Deus está mandando. Profeta traz direções para a igreja. Profeta, como Natã, aponta para Davi e fala, conta uma história para ele. Olha, o homem tinha 2 ovelhas, o cara pegou, matou, deixou o homem sem. E aí, o que esse homem deve fazer? Morrer. Aí Natã fala para Davi, esse cara é você tem que morrer. E Davi se arrepende e chora. Profeta não fala o que o povo precisa de ouvir, profeta diz o que Deus está dizendo. Profeta não traz exortação de meramente pessoal, ou bencinhas, falando de coisas, Deus te ama, é lógico, é uma realidade que Deus ama, sim. Profeta fala a respeito da palavra. Esses profetas, essas palavras proféticas, as pessoas falam assim, não, eu tenho eu quero fluir no profético. Então, meu irmão, pode começar a falar salmos. Vai, fala a palavra, vai lendo, vai orando, vai falando.
A palavra que é profética. As pessoas falando coisas que vão acontecer, trazendo os seus sonhos, as suas experiências pessoais e falando que é profecia. Querido, profecia está na Bíblia. Jesus vai voltar? Falou no velho, Daniel já dizia, testifica lá em Apocalipse, mostra tantas coisas, outros homens também falam. Teve uma profecia para o rei Ezequias, para fulano de tal, e acontecia. Qual que é a intenção de um homem trazer uma profecia? Para que essa profecia é? Essa profecia é aplicada para os dias de hoje, para a nossa realidade. E uma coisa que nós precisamos aprender, a profecia, a palavra, ela vai ser verdade como? Depois que ela acontecer. A verdade é essa. A profecia vai ser, assim, materializada quando ela acontecer. Quando acontecer, aconteceu, Jesus voltou, realmente, eu estou profetizando isso porque a Bíblia diz que ele vai voltar, não é porque que eu quero que ele volte, vamos dizer assim, é porque a palavra de Deus diz a respeito da segunda vinda do Cristo, porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, então ele vai vir para levar os seus. Os que ele salvou, a geração eleita, como dizem Pedro, o sacerdócio real, a nação santa, ele virá. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 9 ainda. E fazeis bem em atendê-la como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro, ele começa a dizer aqui, ele começa a trazer, nós já estudamos aqui em Lagoinha Pedreira, e você conhece o texto bíblico a respeito da parábola da candeia. Pedro, ele começa a trazer o que? E atendê-los como uma candeia. O que é uma candeia? Você talvez que já morou numa zona rural, ou você que já teve necessidade na sua casa, que acabou a luz, tem lá uma vela guardada lá na sua casa. A candeia era tipo uma lâmpada do gênio, vamos dizer assim, que se colocava óleo, né? Tinha tipo um barbante, eles acendiam, para quê? Para iluminar a escuridão tenebrosa, como diz aqui no texto. Então, a candeia, ela traz o quê? Luz. E a palavra de Deus diz, no Salmo 119, né, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para os meus caminhos. Luz, a candeia, é a palavra. Mundo tenebroso é o mundo no qual eu e você, nós vivemos. A escuridão. E quando o cristão, quando o crente chega, nós precisamos trazer luz. Nós precisamos clarear. Deus nos colocou aqui, vamos dizer, para trazer luz, para trazer clareza, para iluminar lugares, não porque nós somos bons, mas porque a palavra de Deus está em nosso coração, e ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus. O que Pedro está dizendo é o quê? A candeia, porque não se pegue uma candeia, como diz a parábola, e põe debaixo de um alqueire, ou ponha debaixo ela da cama, para que ela não ilumine, não. Uma candeia é colocada em lugar estratégico. Se Deus te levou para uma empresa, onde é trevas, se Deus te colocou numa faculdade, numa escola, se Deus te colocou numa comunidade, não sei aonde, e você é candeia, é porque lá precisa de luz. Lá precisa do evangelho, e Deus vai te usar, Deus vai falar através da sua vida, através da palavra, que sejamos candeias, que queimamos, que clareamos os lugares onde pessoas precisam de luz, porque o mundo está em trevas, o mundo jaz do maligno, o mundo é escuridão, e Pedro ele está dizendo, atendê-los como candeia. Vamos continuar. Até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha para você ver que lindo, Apocalipse 22:16, fala a respeito da estrela da manhã. E o que Pedro está querendo falar aqui? A respeito da segunda vinda,
que a estrela da manhã, até que nasça a alva da estrela da manhã em nosso coração. Que nós venhamos ser candeias nesse mundo de trevas, nesse mundo escuro, sujo, fosco, preto. E quando a luz chega, brilha. Não é a sua luz, querido. As pessoas dizem, né? O anjo me diz do céu, Deus me enviou para a terra e falou, brilha. Não. Você era um pecador, você e eu, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós temos a palavra guardada em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Então, quando nós chegarmos em lugar de trevas, a palavra irá ser escancarada. Pregue a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregue também com testemunho. Pregue sem palavras, mas pregue a palavra. A palavra é poder de Deus para salvar, para condenar, para libertar, para justificar, para redimir, para transformar e para usar pessoas comuns. André, eu não sei falar. Um tanto de homem da Bíblia também não sabia não. Não sabia falar não. André, eu não sei, eu tenho dificuldade de decorar, eu também tenho, né? Não é só você não. Mas vamos inculcar a palavra, vamos decorar, guardar a palavra em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Vamos continuar. Versículo 20, estamos quase acabando. Versículo 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Queridos, o que Pedro está dizendo aqui? Nenhuma profecia que nós temos no Antigo, no Novo Testamento, nenhuma palavra, né, profética na qual nós lemos, nenhuma palavra da Bíblia, ela vem de particular elucidação. Sabe o que é isso? São, hoje nos nossos dias, aquelas pessoas que acham, como que é assim, André? Não, porque eu tenho um ministério X, e Deus só cura aqui, só aqui no meu sítio, só aqui na minha casa de cura, só aqui na minha casa de oração, só aqui na minha casa, etc. Não, querido, nenhuma profecia é particular. Deus dá a palavra para aqueles que proclamam a palavra, dizem a palavra, e ela se cumpra. Não vem de particular elucidação, não vem de coisas do que eu quero, do que eu tenho, do que eu preciso. A palavra de Deus não fica retida a homem, a palavra de Deus não fica retida a ministério, a palavra de Deus não fica retida a placa de igreja, mas a igreja, ela é usada para pregar a palavra de Deus. A igreja, ela tem a autoridade, o cristão, o crente, ele vive para quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o cristão, é a palavra que nós queremos viver. Ide para lugares que foram alcançados, para pregar o evangelho, para falar da profecia, das palavras de Jesus, para trazer esperança. Você quer uma palavra profética? Deus, Jesus vai voltar, e essas coisas vão caindo de mim. Eu estou dizendo porque a palavra de Deus diz que Ele vai restaurar todas as coisas, que Ele vai transformar todas as coisas. Você quer uma palavra profética? Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos ouvir essas coisas, não é cócega dos nossos ouvidos, não é tapinha nas costas dizer que nós somos bons, que foi perfeita a exposição. Não, irmão, nós precisamos nos arrepender, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas. Não é pregar para criar ministério, não é pregar para ficar rico, não é pregar para ter fama, não é pregar para ter seguidores, não é pregar para receber oferta em dinheiro, é pregar por amor à palavra de Deus. Pregue. Qual foi o conselho de Paulo a Timóteo? Pregue a palavra, que é oportuna, que é não oportuna, expõe, exorte,
proclame, porque haverá tempos, Timóteo, que as pessoas vão se perder. Há tempo que o amor de muitos vão se esfriar, não são de todos. E nós vamos ficar com o quê? Com a palavra. Porque ministério não vai nos segurar, nada vai nos segurar, a não ser a mão do Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada segura o crente, a não ser a palavra, a não ser o Pai, a não ser o Filho, a não ser o Espírito Santo. Então, quando alguém falar para você, eu tenho um ministério tal, o pioneiro no Brasil, tome cuidado, porque às vezes esse cara está inventando fábula, conversa fiada. Deus não tem interesse de reter coisas, é lógico que Ele distribui dom, sim, nós cremos nisso, mas são para várias pessoas, não tem nada que, vamos dizer, nenhum ser humano, nenhum homem, possa dizer que ele é inédito, vamos dizer assim, por causa da palavra. Não, querida, a palavra é essa, que nós estamos lendo. Eu não retenho a Lagoinha Pedreira, a Lagoinha, a Presbiteriana, a Assembleia, não. Lógico que essas igrejas têm características, sim, assim como as 7 igrejas que nós terminamos de estudar. Mas o que nós precisamos de ter é a palavra. Nós precisamos de ter a Bíblia em nosso coração. E vamos continuar então. E o verso 21, ele encerra assim. Olha para você ver. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca na existência, jamais, não aconteceu. Nenhuma profecia da palavra, foi dada por vontade humana, mas tem profetada, dando por vontade humana. Tome cuidado. Ore, você recebeu algo, ore se condiz com as escrituras, se está na palavra. Se a pessoa falar para você, não, isso é uma nova revelação, isso é mentira, é engano, estão querendo enganar, mentir, te trapassar, porque não está na palavra, porque nunca, a Bíblia está dizendo que nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Todas as palavras que estão na Bíblia, André, mas foi homens que escreveram a Bíblia, sim, inspirados por Deus, não são palavras humanas. Deus usou homens como instrumentos para escrever, mas foram palavras proféticas, divinas, santas, verdadeiras, sem máculas, sem interesse a não ser para salvar, a não ser para direcionar um caminho, e a não ser para glorificar a Deus. A palavra não serve para autopromoção, a palavra serve para glorificar a Deus. E vamos continuar. Ele continua assim no verso 21. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Queridos, foram homens chamados por Deus, homens santos. André, mas como assim esses homens são santos? Porque eles são santificados por Deus. Um Deus de santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. A palavra diz isso. E homens que foram santificados, pecadores, você vivendo uma vida de pecado desgraçada, você pode ser santo, por causa de Jesus. Não é por causa do seu entendimento como os gnósticos. Você não perdeu nenhuma live. Não é por causa que você leu a Bíblia toda, isso é importante. Não é porque você jejuou essa semana. É porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que nós somos santos. Nós somos santos porque quando Deus, o poderoso, o soberano, o eterno, Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então sim, existe uma possibilidade de eu me lavar com o sangue de Jesus e as minhas roupas
se tornarem mais alvas do que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve nós podemos ser. Por causa de Jesus, que ele não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com o que nós precisamos, tem tudo a ver com a palavra, com as profecias, com o sacrifício perfeito, tem tudo a ver com Jesus. E vamos continuar para a gente encerrar. Ele diz assim: movidos pelo Espírito Santo. Esses homens não foram movidos por emoções. Olha, deixa eu escrever aqui, deixa eu ditar aqui, o apóstolo Paulo, deixa eu ditar aqui, que Marcos, que outro irmão aqui, ele vai escrever, deixa eu ditar aqui, que esse irmão que me acompanha aqui no ministério, ele vai guardar esses pergaminhos aqui, e os maçoras, eles vão repassarem ali as cópias dos livros ali, e vão chegar, ser traduzida a Bíblia King James, né, por aquele homem, vai chegar amanhã, lá no Brasil, eles vão ler em português, e eles vão ficar maravilhados. Não, Deus tinha um propósito dentro disso. Tudo que está escrito, foi inspirado, movido pelo Espírito Santo, direcionado por Deus. Quem que é o Espírito Santo? Uma das pessoas da Trindade, o Santo, o que convence, o que transforma. O Espírito Santo é quando na ascensão de Jesus, ele disse: ei, eu estou indo, mas deixo com vocês o Espírito Santo, no qual vão capacitar, trazer poder, direcionar, fortalecer vocês, no qual, como dizem Romanos, nos dias, talvez nesses dias, que nós estamos orando com gemidos inexprimíveis, sem palavras, nesse caos, o Espírito Santo está torcendo, intercedendo, vai, aguenta, essa vai passar hoje, é mais um leão que você está matando, não peque, prossiga, não é autoajuda, é a ajuda do alto mesmo, é Ele que segura nas nossas mãos e nos leva, porque sozinho nós não conseguimos. Esse é o Espírito Santo, por qual esses homens foram movidos. Querido, a Bíblia, esse conjunto aqui de 66 livros, ele é a palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa hora. Põe a sua mão aí na sua casa, sobre a sua Bíblia. Eu quero fazer uma oração com você, diante dessa palavra. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Abrace, querido, a palavra de Deus aí na sua casa. Abrace a Bíblia. Você está com o seu celular, com o seu tablet, abrace-o. Abrace a palavra de Deus. Jesus, a tua palavra, como diz no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É disso que nós precisamos, Pai. Precisamos desse Santo Espírito para nos convencer. Nós somos tão podres, tão pecaminosos. Nos ajude com o Espírito Santo a nos arrepender desses falsos, mentirosos às vezes, arrependimentos, Pai. Nos ajude a nos arrepender, porque às vezes fazemos tantas coisas e deixamos a palavra de lado. Perdoe a tua igreja, nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Pai, porque nós acreditamos em tantas fábulas, mas nós temos as Escrituras. Temos acesso. Pessoas viveram anos com uma página da Bíblia por causa da perseguição, e às vezes nas nossas casas, Pai, tem várias Bíblias e elas não são abertas durante meses, dias, semanas, anos. Perdoa-nos, Jesus, e nos ajude a viver essa realidade, Pai. Que as heresias, que os falsos profetas possam se arrepender, mas aqueles que amam isso também, Pai, possa, Pai, ter a punição na qual o Senhor quer dar. O Senhor é soberano, o Senhor controla tudo, Pai, nada está fora do seu controle.
E obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite aqui, por cada pessoa que serviu, trabalhou, que assistiu ou que vai assistir esse vídeo. Que ela possa ser impactada e alcançada pelo Senhor Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Se você quer uma oração, peça aí no WhatsApp, no nosso número que vai aparecer. Domingo nós estaremos aqui presencialmente às 9h30 da manhã. E à noite nós vamos estar ao vivo no YouTube, 18h30, e presencialmente também, mais uma vez com todas as medidas aí a respeito do coronavírus. Que Jesus, a graça de Deus Pai, o poder de Deus, a misericórdia, o amor do Senhor Jesus possa ser sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Fica na paz, um grande abraço e um beijo no coração aí. Fica com Deus.